Bom dia, Bernardo, tudo bom? Feliz de estar conversando contigo aqui hoje, né? Essa oportunidade que eu estou tendo de conhecer mais você, que é um dos alunos, né, do Método Visitação Padrão Parque Nacional, entrou mais recente, já participou da imersão. Aí eu queria ver, quero perguntar para ti, como é que, assim, contar um pouquinho da sua história para a gente começar. O que que você estava, quais são os seus objetivos, o que você estava buscando quando você encontrou o VPPN? Como é que foi isso aí? É. Bom dia, Thiago. Bom, meu nome é Bernardo Leopoldo, eu sou biólogo, é, fiz o trabalho com fauna, com mastofauna, e fiz o meu mestrado com serviços ecossistêmicos. Nunca deixei de trabalhar com fauna, mas, assim, nos últimos tempos eu assim, andava um pouco insatisfeito, assim, com a minha atuação e com os resultados, não com a minha atuação em si, mas, assim, com os resultados efetivos, né, como que do que eu estava conseguindo promover com a minha atuação profissional como biólogo, né? Pensando lá nos meus propósitos como biólogo, quando eu quis fazer biologia, que era contribuir com a conservação, e um pouco insatisfeito, assim, que não sentia que o meu trabalho estava surtindo tanto efeito nesse sentido. E aí foi uma surpresa muito, muito boa, assim, quando eu conheci você, assim, nas redes sociais, pelo Instagram, e as suas divulgações, assim, elas continham conceitos, ideias que me cativaram mesmo, no sentido de ser aquilo que aquilo chegou em mim como assim, nossa, isso faz muito sentido, isso é o que eu acredito, e eu acho que dentro do que você fala, né, e que eu estou vendo que você ensina no curso, principalmente a ideia de que talvez a melhor forma de promover a conservação e a sustentabilidade de uma forma integral mesmo, né, que vise não apenas a preservação ambiental, mas o desenvolvimento social e econômico, seja por meio do ecoturismo. E eu não sei se eu já estou falando muito, Tá bom, pode falar. mas uma das coisas, inclusive, que eu vi numa das aulas que eu assisti agora, e que eu acho que é mais uma coisa que bate com o que eu acredito, e que essas coisas elas fazem a gente se engajar mais e se inspirar mais para continuar, né, no caminho, né? São sinais de que a gente está no caminho certo. Foi que você disse que muitos dos que muita gente da área ambiental crê que a conservação vai vir pela preservação, né, de áreas. E aí, quando muitas vezes elas tomam decisões, e muitas dessas pessoas estão em órgãos onde elas têm poder para tomar decisão sobre áreas naturais. E muitas vezes essas decisões são tomadas separando as pessoas dessas áreas naturais, por conta dos impactos que elas podem e vão causar realmente. Mas parece que algumas vezes elas tiram dessa equação o que os outros fatores que também são impactantes e as outras atividades também podem causar para essa área. E aí você dá muito bem o exemplo de que, se essas áreas não forem utilizadas, as chances dessas áreas ou serem desafetadas, ou serem transformadas numa área de mineração, ou serem transformadas numa área de agricultura, são muito maiores. Então, às vezes é melhor a gente, igual você mesmo também citou, né, um amigo seu, engolir o mosquito do que engolir o sapo, né? Às vezes é melhor engolir o mosquito do impacto do turista do que engolir o sapo de perder aquela área. E eu acho, assim, que essas ideias são muito bacanas. Eu estou, assim, realmente muito empolgado com o curso, eu ainda não terminei, e os meus propósitos no curso é que realmente eu possa buscar com ele, aliar o que eu consegui, o que eu tenho de conhecimento hoje com a biologia, ao que você está, né, nos dando aí de conhecimento com relação ao turismo, ao uso público, que é, assim, a gente consegue ver que é um conhecimento de ponta, que vem das melhores práticas do mundo, pela sua experiência mesmo, né, de estar em outras áreas do mundo. Eu acredito nisso mesmo. Quando a gente viaja para as outras áreas, a gente vê ideias diferentes, e, assim, como você conheceu muitas outras pessoas, você trouxe isso. E eu, assim, não sei se é o que, se é uma coisa sua, mas a impressão que dá é que você realmente é uma pessoa que tem esse propósito e que está aberto a implantar essas ideias que você acredita que são melhores mesmo, ainda que enfrente dentro do meio ambiental uma resistência que eu acho que é devido simplesmente a uma cultura de pensar assim. Então, meu propósito é conseguir atuar um dia como consultor também nessa área, talvez como gestor de áreas protegidas, mas também contribuir com esse seu propósito aí muito nobre. Legal, interessante. Você falou de trabalhar como consultor, né? E aí eu não tinha pensado que a pessoa também, esse curso auxilia quem quer trabalhar como gestor também, né? Porque ainda não é gestor e quer ter uma formação para poder um dia ser gestor também, funciona bem, legal. E eu gostei bastante da sua participação na imersão, né? A gente conheceu mais como 2 dias juntos, né?
E aí eu queria ver contigo, o que você achou de... Você entrou nesse período, né, que a gente já estava planejando a imersão, conheceu a calculadora do IAT, conheceu o Silvestre, né? O que você achou desse formato da gente fazer a imersão, de ter participado e de conhecer as ferramentas? Eu acho assim, foi muito bom, mesmo eu não tendo concluído ainda assistir todas as aulas, mas a imersão foi muito boa porque é um momento de ir para a prática, né? Ir para a prática com a orientação sua, né? A orientação do professor, e isso faz toda a diferença. E eu acho que as ferramentas são muito interessantes, né? Uma coisa que eu acho que no seu curso tem me ajudado, é que você tem uma mentalidade da prática. E isso, para mim, é muito bom, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu fico muito na teoria, e aí sempre que você fala, o que nós vamos fazer, e nós vamos fazer na prática, e é gradual, e ali na imersão a gente realmente chegou lá, já construindo, já fez o IAT, já usou o Silvestre, e assim, a gente já usou a ferramenta mesmo. E isso é estimulante, né? Porque a gente já sai com uma coisa, um documento, pode não estar a versão final, mas a gente tem um documento em mãos no final, né? Então, assim, a gente, no final da imersão. Então, ter isso faz a gente se sentir, nossa, para eu poder produzir isso para um eventual cliente, ou para mim, se eu tiver uma área natural, né? É muito mais fácil e o esforço é muito menor do que eu imaginei antes. E eu imagino que grandes projetos, principalmente comigo, que eu conheço, deixam de acontecer porque às vezes na nossa mente parece uma coisa muito maior do que é. E aí eu acho que você construiu um caminho, o caminho das pedras, você construiu um caminho muito bom que permite a gente encurtar o tempo para poder chegar nesses produtos importantes aí. Mas foi uma experiência ótima, eu gostei muito. Assim. Eu gostei de uma coisa que você falou, que na imersão, depois dos 2 dias, a gente não vai chegar com o documento final, mas vai chegar com o documento no final. Então, mostra que a prática funciona, né? Que vai ser feito na prática, alguma coisa vai ser feita, né? Que é melhor, o perfeito é inimigo do feito, né? Essa frase é ótima, e quando você falou isso, essa frase foi uma das frases que, sabe aqueles momentos que algumas pessoas na sua vida ficam guardadas, né? E o meu pai falava isso comigo, eu lembro até quando que ele falou isso comigo, exatamente o lugar, e ele falou isso comigo, o perfeito é inimigo do feito. Só que ele é justamente a pessoa que só quer o perfeito. Porque muitas vezes é difícil transformar no feito mesmo, né? É difícil. Mas é porque para chegar no perfeito tem que ter o feito primeiro, né? É de feito em feito a gente chega no perfeito um dia. Mas se não começar, não sai, né? O pastel que você falou, né? Mais uma pergunta para concluir. Se você tem, pode, assim, o objetivo é que mais pessoas possam conhecer o curso, fazer imersão, mais pessoas possam trabalhar como consultores também, que é o seu pensamento, né? Gestores. Se você pode deixar uma mensagem para essas pessoas que estão pensando, avaliando se fazem o curso, se vale a pena, se essa carreira pode ser interessante, se você, como é que você vê daqui para frente seu futuro, né, também? Uhum. Bom, eu estou realmente engajado em trabalhar com isso agora. Eu até fiz o concurso do ICMBio, eu estou na lista de reservas e, eventualmente, se eu for chamado, eu acho que vai ser um conhecimento que eu vou poder utilizar. Mas, assim, independente disso, é uma área que eu gosto, eu acho que a sua proposta me conquistou no sentido de eu acredito nela e quando a gente acredita e tem propósito naquilo que a gente está fazendo, né, seja como trabalho, seja como diversão, eu acho que a gente faz aquilo melhor, né? E eu espero realmente ter resultados. Eu tenho medo de não conseguir, como qualquer outro, mas eu espero ter esses resultados. Eu acho que com um bom treinamento e uma boa prática, isso aumenta as nossas chances de sucesso. E o que eu gostaria de dizer para as pessoas, né, e acho que tem a ver com o que você já transmite nos seus vídeos, é que muitas vezes a gente imagina e gostaria da natureza intocada, né? Só que no mundo real, a conservação ela deve ser feita de outra forma mesmo. E talvez para as pessoas da área ambiental, da gente tentar enxergar a natureza e os valores dela, mas esses valores atrelados também ao uso humano, seja esse uso para apreciação, e não ter preconceito com a transformação desses valores em geração de renda, principalmente em geração de renda econômica. Eu acho que muitas pessoas da nossa área, da área ambiental, elas carregam dentro de si visões de que o desenvolvimento econômico ele é algo negativo e de que ele é algo que prejudica mais do que contribui. E hoje eu vejo, e estou vendo cada vez mais, que é o contrário. Se a gente não utilizar essa ferramenta tão poderosa, né, a nosso favor, a gente vai acabar perdendo as nossas áreas, perdendo aquilo que a gente tem de valor.
né? O dinheiro é apenas uma forma de aproximar o que essas áreas representam para a gente, né? Uma área que arrecada milhões é apenas uma forma de traduzir aquele valor, né? E que todos nós, biólogos e profissionais da área ambiental, do turismo, sabem aquele valor em outras linguagens, né? Mas é importante traduzir essa linguagem para as outras pessoas, seja para o tomador de decisão, para o político, para o empreendedor. E eu acho que esse seu curso, ele contribui bastante nesse sentido. Eu acho que é uma das poucas iniciativas que eu conheço que faz isso. E eu acho assim, o quanto mais pessoas da área ambiental, biólogos, puderem fazer, eu acho melhor, porque essas pessoas, elas já detêm um conhecimento muito grande do valor da natureza, mas elas precisam, assim como eu preciso, e eu estou buscando construir esse caminho, aprender a traduzir esse valor em transformações e em geração de desenvolvimento econômico, social e ambiental, que é a sustentabilidade integral que você faz. Pô, Bernardo, muito legal essa sua fala, gostei. E ver, assim, você também internalizando e compartilhando esse mesmo entendimento, né, que a gente precisa gerar valor. As áreas têm que ter um serviço ecossistêmico, né, gerando valor para que mais e mais pessoas queiram preservar a área, né. Então, isso é muito bom, ver que ressoa, né, no coração de mais gente esse mesmo entendimento essa forma de preservar e de conservar a natureza.